Que a doce paz de Jesus, o nosso Mestre amado, possa nos envolver, nos dar todo o respaldo, todo o amparo, para que a gente possa desenvolver o tema segundo a orientação dos nossos mentores, segundo aquilo que a espiritualidade espera de cada um de nós. E que verdadeiramente as palavras, as lições dessa manhã possam encontrar abrigo, possam encontrar refúgio nos nossos corações, nas nossas almas, para que essas palavras sejam a semente necessária ao plantio, à nossa reforma, e que isso mude as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque é disso que fala a doutrina espírita. O Evangelho de Jesus não se resume a livros, não se resume apenas às lições contidas nas páginas. O Evangelho do Mestre ganha vida e ganha fôlego a partir do instante em que cada um de nós, no íntimo do nosso ser, coloca aquelas lições em prática, para que cada um de nós possa ser verdadeiramente esse homem de bem preconizado no Evangelho. E quando nós falamos de Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando das lições do Mestre. Nós estamos falando daquilo, do aprendizado que estava na vida de Jesus, com seus exemplos, aquilo que nós vemos nas suas atitudes e aquilo que não está ainda na nossa vida. Então é preciso ter verdadeiramente esse modelo guia na nossa caminhada, para que possamos sermos criaturas melhores. E nessa manhã, nós vamos falar de Hipólite Léon Denisard Rivail, que no dia 3 de outubro de 1804 desceu às esferas terrenas para cumprir o seu mandato, para cumprir aquilo que Jesus havia nos dito da terceira revelação. Ele, que fora um dos prepostos, um dos espíritos luminares que também já esteve no nosso planeta. E nós nos sentimos verdadeiramente muito honrados em falarmos desse irmão, desse amigo. Sabem aquela paz, aquela alegria no coração, aquela amizade que se dá quando nós falamos de alguém muito próximo a nós, de um amigo, de um parente, de um familiar, dos nossos pais, dos nossos filhos, alguém que convive conosco, que está conosco. Falarmos dele é nos sentirmos assim. Falarmos desse irmão maior é sentir essa paz, é traduzir esse amor, é traduzir esse conforto no coração. O título da nossa palestra, Kardec, o homem e o educador. Mas para nós falarmos de Hipólite Léon Denisard Rivail, nós vamos fazer uma pequena trajetória daquilo que verdadeiramente ele, em essência, foi, o é e viveu. Trouxe para nós o seu conhecimento. Assim como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item Seres Perfeitos. No terceiro item, a espiritualidade vai nos fazer menção ao homem de bem, nos dizendo assim, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza, se interroga a sua consciência e se pergunta se ele fez todo o bem que poderia ter feito.
se cometeu algum mal, se não deixou escapar nenhuma oportunidade de servir, se não fez aos outros tudo aquilo que poderia ser feito. E nós vamos além, porque nesse mesmo capítulo ele vai nos dizer que o homem de bem é possuído pelo sentimento da caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, os Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: como Jesus compreendia a caridade? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. E todos esses atributos nós enxergamos em Kardec. Ele, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, porém, muito jovem, ele já foi para Paris. Ele praticamente não viveu na cidade onde ele nasceu. Era de uma família não rica, mas extremamente culta. Por parte de pai, eram os magistrados, juízes, advogados. Por parte da mãe, uma família voltada às artes. Ele cresceu sem a presença de seu pai. Na revista O Reformador, de 2014, um grande estudioso de Allan Kardec, Charles Kempf, vai nos dar parte da biografia do pai de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele havia desaparecido logo após o nascimento da criança e reencontrado alguns anos depois, já com uma outra família. Portanto, ele cresce sem o amparo do pai. Cresce ali sob o olhar da mãe, da avó materna e do tio. A família não possuía grandes posses de dinheiro, mas, como dissemos, era extremamente voltada às artes, ao estudo, à inteligência. E também registros foram encontrados que ele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, na verdade, na certidão de nascimento dele, consta Denisard Hippolyte Léon Rivail. Ou seja, durante a sua trajetória de vida, ele troca o nome. O terceiro nome passa a ser o primeiro e o primeiro passa a ser o terceiro. Quando nós o conhecemos por Hippolyte Léon Denisard Rivail. E todas as suas obras são assinadas dessa forma: D-H-L. Ele então, por volta dos 10 anos, vai estudar na Suíça, discípulo de Pestalozzi, do grande pedagogo, aquele que reformulou o método de ensino da educação, mostrando para nós que a verdadeira educação não é a educação somente dos livros, mas a educação moral, mostrando que o amor e o exemplo são os recursos necessários para que nós possamos educarmos verdadeiramente as criaturas. É através do amor, do exemplo e da pedagogia da arte. Hippolyte, então, passa
5 anos estudando no Instituto do Mestre Pestalozzi, na Suíça. Um instituto que era pago. A família dele vendeu alguns bens para que a criança lá pudesse estudar, porque era um instituto renomado de educação na época. E ele, já muito jovem também, passa a auxiliar o mestre, porque ele estava num país protestante. Então ali eram muitas fontes de informação, mas o amor, mas a moral era o caminho a ser seguido. Hipólito então retorna aos 20 anos para Paris. E quando ele retorna, já muito jovem, ele começa as suas publicações, as suas obras. Ele compreende, na sua essência, que a sua vida seria dedicada ao magistrado, que a sua vida seria dedicada ao ensino. Mas ele já havia bebido nas fontes fecundas do amor, desse aprendizado que fala da alma, porque ele era um cético, um homem de extrema inteligência e capacidade intelectual. Por volta já dos 20 anos, ele publica o seu primeiro livro, que era voltado aos professores, era voltado às mães, para que pudessem educar os seus filhos em casa, um trabalho de aritmética. Era profundo conhecedor em vários segmentos: química, filosofia, matemática, aritmética e tantas outras ciências. Tinha métodos de ensino inovadores para a época. Já possuía esse profundo conhecimento e era, portanto, reconhecido em seu país. Tanto que até hoje, na biblioteca da França, Biblioteca Nacional da França e de Paris, existem os registros desse trabalho de pedagogia de Hipólito Léon Denis Arbaille, que revolucionou o método de ensinar na França da sua época, e que inclusive ganhou prêmios de reconhecimento pelo governo de Napoleão Bonaparte. Então daí nós podemos já observar a grandiosidade desse homem, os elementos que ele tinha para que depois, mais tarde, ele pudesse codificar a doutrina dos Espíritos. Aos 27 anos, ele se casa com Amélie Gabrielle Boudot, sua esposa, algo diferente para a época, porque ele se casa com uma mulher das artes, professora, mas que era 9 anos mais velha do que ele. Algo que para a época não era tão comum. Contrair casamento com uma mulher mais velha. Era comum ao contrário. E então, em 1831, ele vai fundar a sua escola, o Instituto Vivaio. Durante 5 anos, o Instituto é aberto ao público e ele tinha como sócio o seu tio. Mas o seu tio era dado a jogos e contrai uma grande dívida em que ele é obrigado a vender o Instituto para pagar essas dívidas. E vai então guarda uma pequena soma desse valor recebido, e depois a gente vai entender por que ele guarda esse dinheiro, e ele passa a dar aulas particulares na sua própria casa, porque ele precisava sobreviver. Mas foi em 1854 que um amigo, senhor Fortier, magnetizador também, vai falar para ele das mesas girantes. Aqueles movimentos organizados da espiritualidade, porque vejam bem, meus irmãos, os
Os fenômenos sempre existiram. A mediunidade é inerente ao ser humano, porque ela é uma faculdade orgânica que todos nós possuímos, em maior ou em menor grau, mas é uma faculdade orgânica, porque nós somos espíritos imortais, vivenciando uma jornada terrena. E para que nós possamos nos comunicarmos com as esferas superiores, com o mundo superior, nós precisamos de algo no corpo físico que faça o registro, essa captação dessa sintonia para nós. Porque a mente é atributo do espírito. A inteligência é atributo do espírito. E o cérebro, que é do corpo físico, precisa decodificar essas informações. E o faz através da epífise, da glândula pineal. Por isso que nós somos conhecidos, nós temos os registros de tudo que nós necessitamos, guardadinhos nessa caixinha mágica. E aí é o que a espiritualidade vai nos alertar, que até os 7 anos, fase essa ainda de reajustamento, as vibrações mais materiais, a partir dos 7 anos, efetivamente, a reencarnação está consolidada. E a partir dos 14 anos, esse mundo nosso, íntimo, se reabre para o que nós efetivamente viemos aqui fazermos. E aí é o conflito dos hormônios que são próprios à juventude e mais a carga de informações que se reabrem para nós. Por isso que nós precisamos verdadeiramente agirmos com paciência, com sabedoria e com muito amor e dedicação aos nossos jovens, por conta desses conflitos que são muito difíceis. Não vamos chamá-los de rebeldes, mas de espíritos assim como nós, que estão ali se reajustando mediante aquilo que vieram fazer. E é muito importante o papel do pai, da mãe, dos educadores, dos responsáveis na condução desses jovens. Nós observamos pela trajetória a preocupação da mãe de Bode em relação à educação, de fornecer um material. Mas ele também já trazia a sua bagagem, já trazia o conhecimento inato, porque era um homem de muita inteligência. Em 1854, então, quando há essa invasão organizada da espiritualidade, mostrando para o mundo os fenômenos que aconteciam, que nada mais eram do que a manifestação dos espíritos, ele então fala para o seu amigo: olha, quando uma mesa, uma cadeira tiver cérebro para ouvir e nervos para sentir, eu acredito. Porque ele até havia falado: olha, essas coisas, essas manifestações de mesas que se erguem, de cadeiras que são jogadas, muitas vezes pode até ser fenômenos magnéticos próprios do magnetismo que contém eletricidade. Mas daí dizer que uma cadeira e uma mesa pensa é uma grande diferença. Em 1855, então, ele passa, através do senhor Carlotti, a conhecer na casa da senhora Plene Maison e do senhor Roger os fenômenos que verdadeiramente aconteciam. E daí, da observação dos fatos, ele chega à teoria. Ele reconhece ali que há uma ciência a ser estudada, algo que ele buscou a vida inteira. Porque vejam que foi a partir dos 54 anos, 50 anos de idade, que ele então toma conhecimento disso.
e ele passa a estudar. Dali passa a brincadeira a ser deixada de lado. E ele é cercado pela espiritualidade superior. Através dos estudos, do método de aplicação. Ele que possuía o método científico, coloca esse mesmo método científico de observar, comparar e julgar. Nunca deduzir os fatos por antecipação, mas conhecer em profundidade aquilo que ele estava se empenhando a estudar. E disso ele reconheceu que os espíritos, que as almas, nada mais eram do que os espíritos que já não possuíam o corpo físico. E tirou duas grandes deduções, dois grandes fatos. O primeiro, de não acreditar em todos os espíritos, porque os espíritos só são capazes de responder aquilo que eles reconhecem. E vai nos alertar. E isso foi para ele uma grande observação, porque ele evitou de ser enganado, de ser mistificado, mostrando ali a imortalidade da alma, mostrando ali que era possível e viável, por conta da inteligência que se manifestava, além do conhecimento daqueles médicos, mostrando a vida espiritual que se abria para ele. E num determinado momento, quando ele passa a estudar verdadeiramente, ele então reserva um pequeno grupo que estava disposto à seriedade das comunicações. E um espírito que lhe era familiar, chamado Zéfiro, fala para ele que ali, naquele momento, se encontrava o Espírito de verdade, ou o Espírito da verdade, que é um, e que presidia todos os demais espíritos. E que aquele espírito o guiaria. Daria algum tempo, durante apenas um quarto de hora, 15 minutos apenas, mas que cabia a ele o trabalho de organizar, de estudar o método, de trazer tudo aquilo em que ele havia se embrenhado ao conhecimento público. E ele, então, muito humilde, muito simples, mas seria essa a minha missão? E os espíritos vão me dizer: olha, você tem toda a liberdade de recusar. Mas, como as coisas de Deus não repousam sobre a cabeça de um único homem, você pode recusar. E ele fala: se eu tiver condições, e se vocês estiverem comigo, eu aceito a tarefa. E o Espírito de verdade ainda o alerta que isso custaria a sua saúde. Horas de estudo, de sono, de pesquisas, porque ele, Hipólite, até então, já sofria de uma doença do coração, que reclamava repouso, que reclamava uma certa dose apenas de trabalho material, mas ele abdica. Então, dali, Zéfiro vai falar para ele ainda que ele havia, numa reencarnação anterior, reencarnado como sacerdote druida, um dos povos celtas profundamente conhecedores da natureza, das artes, das ciências, do misticismo, do ocultismo, verdadeiramente voltado ao ser humano. Já havia ali também a sua bagagem. Ele então passa a estudar os fenômenos e foi a regra que ele seguiu: observar, comparar e julgar durante todo o seu trabalho.
E no dia 18 de abril de 1857, com 501 perguntas, ele lança a público o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, que é o livro essencial da doutrina, mas livro esse que se desdobra para as demais obras, de que ele não fazia ideia. Então, a partir desse instante, ele abre mão do seu nome, conhecido na França, em Paris, do professor, do educador, Hippolyte Léon Denis Bailly, e passa a usar o pseudônimo Allan Kardec, para distinguir um e outro, porque a sua fama poderia interferir naquela obra. E ele vai falar que a doutrina é dos Espíritos. Muitas vezes nós escutamos alguns companheiros falarem doutrina de Kardec. Nós somos espíritas. Espíritas. Nós somos espíritas kardecistas, porque a doutrina espírita não precisa de sobrenome. A doutrina espírita é o Evangelho redivivo do Mestre, de Jesus. Porque é Ele justamente que está à frente dessa pleiade de espíritos. É Ele, Espírito puro. Assim como está na Revista Espírita de 1858, em que a espiritualidade vai nos dizer que o Espírito puro, mesmo quando encarnado no mundo material como o nosso, é infalível. Daí nós podemos perceber a grandeza de Jesus, a pureza desse Espírito, que tomou para si, através de Deus, a missão, desde a formação geológica do nosso planeta Terra, até a habitabilidade de tudo que existe no nosso planeta, esteve sob a condução e está do Mestre Jesus. Ele, através dos seus prepostos, como está lá no livro A Caminho da Luz, preparou desde o desprendimento da nebulosa, desde a solidificação, da condensação da matéria, do germe que iria habitar esse planeta, tudo que há está sob a ordem de Jesus e seus emissários. E a doutrina espírita é o seu Evangelho. Então, do Livro dos Espíritos, com 501 perguntas, depois, em 1861, ele vai ampliar a obra com 1.800 perguntas, 1.801 perguntas, 1.801 perguntas, ele amplia a obra. Agora vejamos, do Livro dos Espíritos, depreende a primeira parte, a Gênese, sobre a criação. Da segunda parte, a parte prática da doutrina espírita, que é o Livro dos Médiuns. A terceira parte é a parte moral. E uma das obras mais lindas da doutrina espírita, vocês sabem quais são? O Evangelho segundo o Espiritismo. Pelo seu caráter moral, pelo seu caráter que traz para nós o consolo, o amor. E a quarta parte do Livro dos Espíritos vai fazer menção ao céu e ao inferno. Então a gente percebe daí essa gama de tudo aquilo que esse homem foi capaz de trazer, do estudo, da pesquisa, da metodologia, para facilitar o nosso entendimento, porque a leitura precisa facilitar a nossa compreensão, a fim de que não nos canse,
a fim de que não nos esgote, a fim de que chame a nossa atenção para a leitura. E o Pentateuco espírita diz muito respeito a isso, ao que nós somos. Porque para que a gente possa encontrar ressonância em algo, nós precisamos compreendê-los. Nós precisamos estar cientes de que aquilo é verdadeiro, de que aquilo é único, de que aquilo vai fazer a diferença na nossa vida. E o Espírito de verdade ainda o alerta, que ele, Kardec, sofreria muito. Seria alvo de muitas críticas, de muitas perseguições religiosas, de muitos amigos que se diziam amigos, mas que se afastaram. O Espírito de verdade só relata para ele as tristezas e as dores, mas ele segue. Mas ele vai falar desse amor, desse consolo que ele também recebeu, dessa amizade que a espiritualidade nutre por cada um de nós. Porque, meus irmãos, nós não estamos sós. Quando nós aportamos nesse planeta, algum irmãozinho lá do outro lado, um espírito familiar, vai nos ajudar, vai nos acompanhar, para que nós não reencarnemos sozinhos. Vai nos orientar o nosso percurso. Mas as decisões e responsabilidades são sempre nossas. Vão balizar a nossa reencarnação. São os espíritos familiares, amigos, anjos de guardas, mentores, que vão nos assistir. Então vejamos que esse grande homem também teve de retorno o amor, o consolo e várias cartas recebidas de pessoas que foram consoladas pela espiritualidade, foram consoladas pelas suas obras, de muitos suicídios que foram evitados, dessas fugas espetaculares, desses irmãos que não encontram forças de resistirem a seus problemas e às suas dificuldades. Porque problemas, dificuldades, desafios, todos nós temos. Agora, a forma como nós vamos lidar com isso é que precisamos avaliar. E nós lidamos com as nossas dores, com as nossas dificuldades, quando nós temos o Evangelho do Mestre a nos sustentar. Quando nós sabemos por que sofremos. Quando nós sabemos por que estamos em dificuldades. Quando nós sabemos que a verdadeira felicidade não é desse mundo, mas a felicidade pautada nas questões materiais. Porque a verdadeira felicidade é a paz do Espírito. É aquele que consegue secar as lágrimas. É aquele que consegue se levantar diante de todas as dores. Porque sabe que a verdadeira vida é a vida espiritual. E o que o verdadeiro mundo que se reabre para nós é quando nós deixarmos esse nosso corpo material. E quando ele estava de mudança para a Vila de Seguro, que é onde ele havia guardado aquela soma de dinheiro, porque a ideia era fundar um grande asilo, um grande abrigo para idosos, em um outro centro de estudos, ele então sofre um aneurisma e vem a desencarnar no dia 31 de março de 1869. Retorna para o mundo espiritual essa grande alma, esse espírito reencarnado que certamente tinha essa autoridade moral e retorna para os braços do Criador. Retorna ali coroado de luzes, porque realizou o seu trabalho. Realizou aquilo que havia se comprometido com a espiritualidade superior. E certamente hoje não só colhe os louros, mas também recebe de cada um de nós. Assim como se manifesta a espiritualidade nessa casa, que muitos olhos materiais não veem,
mas que se contam a centenas de espíritos de luz que trazem lágrimas dos olhos, com a gratidão profunda de que foram salvos por essas mesmas lições. Assim como as casas espíritas que professam o Evangelho de Jesus, que professam os cursos, que nos dão a bagagem para que nós possamos estudá-los e conhecê-los, e temos a certeza porque nós seguimos esse caminho. Assim como casas como essa, que abrem as suas portas, as quartas, sextas, aos domingos, ou mesmo todos os dias, de trabalhadores incansáveis, trabalhadores encarnados, trabalhadores das esferas superiores, trabalhadores que nos abraçam quando chegamos aqui, trabalhadores que deixam uma água quando estamos aqui, trabalhadores que dão paz. Todos nós somos amparados, socorridos, sustentados, dia a dia, por essa doutrina que tende a transformar a nossa caminhada. Porque é esse o propósito da doutrina espírita: fazer com que nós nos transformemos para criaturas melhores, para o verdadeiro homem de bem. E é com esse sentimento de gratidão, de profunda alegria, que a nossa palavra não consegue evidenciar, que a nossa palavra não consegue ainda captar essas mesmas lágrimas dos orientadores espirituais nessa casa, que nós elevamos os nossos pensamentos, um sentimento de amor e de alegria a esse companheiro, irmão, chamado Allan Kardec, e que hoje serve ainda mais a causa do Cristo, porque a causa do Cristo também é a nossa causa. Que nós possamos irmos embora nesta manhã com essas reflexões, com esses ensinamentos, e nos debruçarmos diante dessas obras, porque há muito material a estudar, mas ainda há muito a praticar. Precisamos estar cheios de amor, de paz e de solidariedade. Muita luz a todos.